Olá, hoje nós vamos fazer uma aula, em cima de uma questão do vestibular e o assunto da aula de hoje então é a cinemática, tá? Daí a gente já vai fazer uma revisão toda na parte da cinemática em cima de uma questãozinha do vestibular, tá? Então a questão é a seguinte, tá? Ela foi aplicada, é a questão 29 da prova de medicina da CAF, do vestibular de verão de 2018 e é a prova A, tá? Então, a questão é a seguinte: o gráfico da figura abaixo mostra o comportamento da velocidade v de um veículo variando em função do tempo t em uma trajetória retilínea. Então, nós temos aqui, ó, um gráfico, tá? Que ele representa o tempo em segundos e a velocidade em metro por segundo, tá? Então, esse é o gráfico da situação. O que ele quer que nós determinamos? A distância em metros percorrida por esse veículo durante o tempo total de movimento. Então, ele quer saber qual é a distância que esse carro percorreu. Então, toda vez que vocês tiverem um gráfico, e esse gráfico pedir para vocês calcularem a distância percorrida, como que vocês vão calcular, Vocês calculam a distância percorrida através da área formada pelo gráfico, certo? Então, aqui nós temos uma área formada pelo gráfico, ó. O corpo começou no tempo 0 e foi lá para o tempo 4, tá? E durante este trajeto, ele teve uma velocidade de 0, ele estava parado, ele atingiu a velocidade de 2 metros por segundo e depois ele retornou lá para a velocidade 0, quer dizer que ele parou, tá? Então, nessa situação, como é que nós calculamos a distância percorrida? Sempre que tiver uma situação em que se tem um gráfico e esse gráfico formar uma figura, vocês vão calcular a distância percorrida através da fórmula da área da figura formada, tá? Então, ali nós temos um semicírculo. Como é que nós vamos calcular a distância percorrida, tá? Aqui ele coloca as situações, ó. A é π, B é 2π, C é π sobre 2 ou D é 4π. Então, ó, eu coloquei aqui para vocês que a distância percorrida, ela é numericamente igual à área do gráfico, Do gráfico velocidade pelo tempo, tá? Então, lá no gráfico nós temos o tempo 0, que vai do 0 até o 4 segundos, certo? E ele forma um semicírculo de raio 2. Por que raio 2? Porque ele fez isso aqui, ó. Certo? Então, esse ponto aqui onde a gente pode calcular o raio, a velocidade dele aqui era 2, tranquilo? Então, por essa área desse círculo, nós conseguimos determinar a distância percorrida, tá? Então, como que vai ficar aí? Distância percorrida, como eu não tenho uma fórmula exata do semicírculo, Eu vou calcular pela área do círculo. Porém, eu tenho que lembrar que como o gráfico foi de um semicírculo, nós temos que dividir em duas partes, Então, a área do círculo fica área igual a π vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado. Então, a área vai ser π vezes 4, então nós vamos ter uma área de 4π no círculo. Porém, como é um semicírculo, nós temos que dividir por 2. Então, a área vai ficar 4π dividido por 2. A resposta, então, é a alternativa B, 2π. Essa questão ela é bem tranquila, então sempre que vocês quiserem calcular a distância percorrida, ela é numericamente igual à área do gráfico, tá? Então, se vocês tiverem um gráfico e perguntar a distância, vocês calculam a área formada pelo gráfico. Então, como vocês viram, a parte da cinemática, geralmente sempre tem uma questão de cinemática dentro do vestibular. Então, eu trouxe um exemplozinho para vocês verem qual foi
a questão cobrada no vestibular de 2019. Então, agora nós vamos fazer uma revisão referente ao conteúdo de cinemática da física, tá? Então, o que é a cinemática? A cinemática, ela é a parte da física que estuda o movimento dos corpos sem se preocupar com as suas causas, certo? Então, eu não vou me preocupar, por exemplo, quando um corpo cai em queda livre com a resistência do ar que esse corpo sofre. Dentro da cinemática, a gente só vai avaliar como se o corpo estivesse caindo e não vai levar em consideração as causas que estão por trás desses movimentos, tá? E uma das principais, um dos principais conceitos que nós trabalhamos dentro da cinemática é a questão do movimento e de repouso, certo? Aqui ele traz um exemplo de um menino parado num ponto de ônibus e o ônibus passando, né? Lá dentro do ônibus nós temos pessoas. Eu posso falar que esse menino ele está em repouso? Ou eu posso falar que o ônibus está em movimento? Eu até posso, desde que eu adote um referencial para isso. Então, se o menino está parado, quem é o meu referencial? Tá? Se o meu referencial for o ônibus, ó, se o menino está parado e o referencial for o ônibus, o que eu posso dizer? Que o menino está em repouso ou ele está em movimento? Se a distância entre o menino e o ônibus ela aumenta com o passar do tempo, ele está em movimento. Agora, se o meu ponto de referência for a placa, né? A distância entre o menino e a placa, ela sempre continua a mesma, então ele está em repouso. O mesmo corpo, ele pode estar tanto em repouso quanto em movimento. Depende tudo do referencial adotado. Tá? Outro conceito fundamental dentro da cinemática é o espaço e posição. Então, o que é o espaço ou a posição, né? Posição e espaço são a mesma coisa. O que ele indica? Ele indica a distância que o meu corpo vai percorrer durante um certo intervalo de tempo, tá? Ou ele vai me dizer quantos metros ou quantos quilômetros esse corpo ele vai percorrer durante o movimento, tá? E o deslocamento que a gente chama, né? O deslocamento é a diferença entre as posições. Então, posição final menos posição inicial. É o ΔS que a gente conhece, né? ΔS é chamado de deslocamento. E ele é igual à posição final menos a posição inicial. Ou seja, né? Ou seja, a distância que o corpo percorreu durante este movimento. Não deixa de ser o deslocamento, tá? Por que ele é escalar? Porque ele não leva em consideração sentido nem direção. A gente só tem uma unidade de medida para determinar o deslocamento. Então, quando for um deslocamento escalar, não interessa nem a direção e nem o sentido. Então, dentro da cinemática, né, nós temos o que a gente chama de velocidade média e aceleração. Só relembrando o que é a velocidade média. Então, a velocidade média ela é igual ao ΔS sobre ΔT. O que é o ΔS? A variação de posição ou o deslocamento, certo? Esse ΔS é a variação de posição, que é o deslocamento. Então, ele pode ser dado pela posição final menos a posição inicial. A mesma coisa o tempo. ΔT. O delta dentro da física significa variação. Então, nós vamos ter aí tempo final menos o tempo inicial, né? E aqui nessa figura ele traz, ó, posição inicial 30 quilômetros, posição final 190 quilômetros. Então, se nós quisermos descobrir qual foi o deslocamento desse carro, nós vamos fazer 190 menos 30. Então, nesse caso, nessa situação desse exemplo, a velocidade média seria posição final, que é 190, menos a posição inicial, que é 30, tá? Dividido pelo tempo. Tempo final, ó, tempo final são 2 horas, menos tempo inicial, que é 0. Então, aqui nós teríamos uma velocidade média igual a 190 menos 30, 160. 160 dividido por 2,
80. Então, nós teríamos uma velocidade de 80 quilômetros por hora, tá? E também nós temos o conceito de aceleração, tá? A aceleração, a fórmula é muito parecida com a da velocidade, né? Só que a aceleração mede igual ao ΔV, que é a variação da velocidade, e o ΔT, que é a variação de tempo. Qual é a diferença aqui entre uma e a outra, tá? Movimento uniforme, nós vamos ter uma velocidade média. Movimento uniformemente variado, nós vamos ter a aceleração. É o que vai diferenciar um movimento de outro, tá? No movimento uniforme, nós temos uma velocidade constante, ou seja, sempre a mesma, tá? Então, no movimento uniforme, não vai haver aceleração. A aceleração ela é igual a zero, tá? Mas isso já vai estar colocado aqui no próximo slide. Olha aqui, ó. Então, vamos lá. Movimentos, né? Nós temos dois tipos de movimento. O movimento uniforme, que a gente chama de MU, e o movimento uniformemente variado, que é o MUV, movimento uniformemente variado. Quais são as principais características desse movimento, tá? No movimento uniforme, nós temos uma velocidade constante, certo? Então, se a velocidade é sempre a mesma, quer dizer que a aceleração é nula. Nós não temos a presença da aceleração. E a velocidade final, ela vai ser igual à velocidade inicial. Por quê? Porque como nós não temos aceleração, né, a velocidade ela vai ser sempre a mesma. Então, eu vou começar com uma velocidade e eu vou terminar com a mesma velocidade. O movimento uniformemente variado, então, ele vai ter uma velocidade variável. Ele vai poder iniciar com uma velocidade e terminar com a outra. Durante o percurso, ele vai ter várias velocidades, tá? Por que que isso acontece? Porque no movimento uniformemente variado, nós temos a apresentação da aceleração, que não acontece no movimento uniforme, né? No movimento uniforme não se tem aceleração, ou seja, a aceleração ela é nula. Aqui não. Aqui nós temos uma aceleração que a gente chama de aceleração média, que é uma aceleração constante, sempre a mesma. E a velocidade final, ela vai ser diferente da velocidade inicial, justamente por causa da aceleração. Então, nós vamos falar um pouquinho do movimento uniforme. O movimento uniforme, então, como eu já coloquei para vocês, é o movimento em que a aceleração é nula, nós não temos a presença da aceleração. Então, quando nós não temos a presença da aceleração, é a velocidade que vai determinar o tipo de movimento, certo? Então, se a velocidade for positiva, certo? Nós vamos ter o que a gente chama de movimento progressivo, ó. Progressivo, velocidade maior do que zero, né? Ou seja, toda vez que a velocidade for positiva, nós vamos ter um movimento progressivo, tá? E quando nós tivermos uma velocidade negativa, tá? Velocidade negativa indica o quê? Indica que o movimento é retrógrado. O que é retrógrado? Que ele está indo em sentido contrário ao que deveria ser, tá? Ele está indo no sentido contrário da trajetória. Não tá falando que ele tá parando, tá, gente? Tá falando que ele está indo no sentido contrário da trajetória. Então, aceleração positiva, velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado, tá? Então, dentro do movimento uniforme, nós temos o que a gente chama, além de calcular a velocidade média no movimento uniforme, nós temos o que a gente chama de função horária da posição. O que eu calculo com essa função horária? Eu calculo a distância que o meu móvel, o meu corpo, ele percorreu durante o movimento, tá? A gente chama essa formulazinha aqui de fórmula do sorvete, né? Sorvete, tá? Posição final, né? Posição final, que é o S, vai ser igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo, certo? E toda vez que nós formos calcular essa
posição, essa distância percorrida, e tivermos um gráfico para isso, certo? Ele vai resultar em uma área. Então, toda vez que nós quisermos calcular a distância percorrida em um gráfico, nós vamos calcular a área da figura formada pelo gráfico, tá? Que foi o que aconteceu lá no exercício. Porém, lá o movimento não era movimento uniforme, era um movimento uniformemente variado, né? Tanto é que vocês viram que o gráfico ele formou uma parábola. O movimento uniforme, toda vez que nós formos ver um gráfico do movimento uniforme, ele sempre vai ser representado por uma reta. Por quê? Porque o movimento uniforme, ele se trata de uma equação do primeiro grau, ele não tem expoente, né? Então, como ele é uma equação do primeiro grau, uma função do primeiro grau, a forma do gráfico é sempre uma linha reta, tá? Essa linha ela pode ser crescente, ela pode ser decrescente ou ela pode ser constante. Então, agora nós vamos ver a situação no movimento uniformemente variado, né? Então, como eu já falei para vocês, no movimento uniformemente variado, nós temos uma velocidade variável, tá? Então, aqui nós vamos começar com uma velocidade que vai partir do zero e ela está aumentando cada vez mais, tá? Então, aqui é o que a gente chama de movimento acelerado, tá? Então, quando a aceleração for positiva, nós vamos ter um movimento acelerado. Quando essa aceleração for negativa, nós vamos ter um movimento retardado, tá? Movimento acelerado é quando a aceleração está aumentando. Movimento retardado é quando está acontecendo uma desaceleração, ou seja, uma aceleração negativa. O corpo vai parar, tá? Dentro do movimento uniformemente variado, então, além da fórmula da aceleração média, nós temos outras 3 fórmulas para utilizar. A função horária da velocidade, quando eu quero determinar a velocidade de um corpo. Então, velocidade é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Função horária da velocidade. Quando nós quisermos calcular a distância percorrida, nós vamos ter a função horária da posição, tá? Então, essa daqui é a função horária da posição. S, que é a posição final, é igual a S0, que é a posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Então, vejam bem que aqui, ó, quando nós formos falar da distância percorrida no movimento uniformemente variado, nós temos uma função de segundo grau, ó. Tenho 2 aqui, ó. Então, se ela é de segundo grau, nós temos uma parábola como gráfico, né? Ou nós vamos ter um círculo, como foi o exemplo dado na questão do vestibular. E além da função horária da velocidade e da posição, nós temos a equação de Torricelli, que é v ao quadrado igual a v ao quadrado mais 2a vezes ΔS. Quando que nós vamos usar Torricelli? Eu costumo contar uma piadinha, né? Que o Torricelli, ele havia marcado, uma moça havia convidado o Torricelli para um encontro amoroso, né? E aí eu pergunto, por que o Torricelli não foi nesse encontro, né? Porque Torricelli é o cara sem tempo. Ele não foi no encontro porque ele não tem tempo, certo? Então, toda vez que vocês quiserem forem resolver uma situação, né, do movimento uniformemente variado, e essa situação não tiver o tempo, vocês vão resolver pelo cara sem tempo, pelo Torricelli, tá? Então, aqui eu consigo calcular a velocidade ou a distância percorrida ou até mesmo a aceleração utilizando a equação de Torricelli. Então, os gráficos, né? Eu falei para vocês que o gráfico do movimento que o gráfico do movimento uniforme, ele só pode ser representado por uma reta, né? O gráfico do movimento uniformemente variado, dependendo do que vocês estiverem representando, ele pode ser ou uma reta ou uma parábola. Se eu estou falando da aceleração, ó, gráfico da aceleração em função do tempo, né?
a aceleração em função do tempo, vocês vão ter uma função de primeiro grau. Então, ela vai ser uma reta, né? Dentro do movimento uniformemente variado, quando eu falo da aceleração, a aceleração ela é constante, certo? Sempre a mesma e diferente de zero. Portanto, se vocês tiverem que representar o gráfico da aceleração em função do tempo, ela sempre vai ser uma linha reta, ó, na horizontal, porque a aceleração ela não aumenta e não diminui, ela é sempre a mesma. Essa aceleração ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Se nós formos representar o gráfico da velocidade em função do tempo, ó, a função horária da velocidade é v inicial mais a vezes t, certo? É uma função de primeiro grau. Então, nós vamos ter uma reta. Essa reta ela pode ser crescente quando o movimento for acelerado, né? Quando a aceleração for positiva, maior que zero, o movimento é acelerado. Agora, quando nós tivermos uma aceleração negativa, essa velocidade ela vai diminuir com o passar do tempo, então o movimento vai ser retardado. Então, o gráfico formado, né, na relação velocidade vezes tempo, ela sempre será uma linha reta, tá? Porque é uma função de primeiro grau. Agora, quando nós falarmos da função horária da posição, ó, o gráfico da posição em função do tempo, nós vamos ter essa equação aqui, essa função, que é uma função de segundo grau, porque tem o expoente 2, e vocês bem sabem que numa função de segundo grau ela é representada por um gráfico, e a forma do gráfico ela é uma parábola, tá? Então, vocês podem ter lá, ó, o que acontece aqui, ó? Ele vai, diminui a posição, chega em uma determinada posição e volta para o mesmo lugar que saiu, tá? Mesma coisa aqui, ó. Ele sai de uma posição, chega lá naquela outra, numa posição maior e volta para a posição de origem. Então, aqui é como se ele saísse da posição inicial e voltasse para a posição inicial. Durante a cinemática, então, também pode ser que apareça a questão do lançamento de projéteis. O que vai acontecer no lançamento de projéteis, né? Vocês vão ter que fazer a decomposição dessa velocidade, tanto em x quanto em y, dependendo do movimento que o corpo está fazendo, tá? Então, aqui, ó, até coloquei algumas observações, ó. As componentes, tá? Vertical e horizontal. Então, quando vocês têm algo que vai ser lançado, ó, certo? Algo lançado, esse lançamento ele pode acontecer tanto em X quanto em Y. Aí nós temos que fazer as componentes vertical e horizontal, que é o que a gente chama de Vx e Vy, tá? Podem ver aqui, ó. Vx, Vy, Vx, Vy, Vx, Vy. Todas elas estão decompostas, tá? Na vertical e na horizontal. Letra B, a altura máxima, né? A altura máxima sempre vai ser o quê? O ponto mais alto que o corpo vai desenvolver nessa trajetória, né? Então, a posição mais alta é a altura máxima. O tempo de subida, vocês têm que observar qual é o tempo que ele demora para subir, ó. O tempo de subida é sempre o mesmo, é igual ao tempo de descida. Então, o mesmo tempo que ele demora para subir, esse corpo vai demorar para descer, tá? E o alcance máximo, que é essa distância que esse corpo vai percorrer em linha reta, tá? Então, esse é o lançamento de projéteis. Além do movimento, né, do lançamento de projéteis, nós temos a questão do movimento circular, tá? Nós temos o movimento circular uniforme. Deixa eu desligar minha web aqui. Ai, agora eu não consigo mais.
Aí, desliguei só para vocês verem a formulazinha aqui, ó. Então, o movimento circular, ele funciona bem parecido com o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado, tá? Então, aqui, ó, é como se nós tivéssemos um carro e ele vai desenvolver, ó, um trajeto, só que em forma de um círculo, tá? E aí, nós podemos calcular a distância percorrida por esse carro. Como que eu calculo a distância percorrida? Como se eu estivesse trabalhando com o comprimento da circunferência. Então, dentro do movimento circular, nós temos algumas fórmulas que a gente utiliza. A velocidade, tá? Escalar. O que é a velocidade escalar? A velocidade que o carro vai desenvolver durante este movimento. Como que a gente determina essa velocidade? ΔS sobre ΔT. Porém, aqui, ó, esse ΔS ele não vai estar em linha reta. O ΔS vai ser o quê? O ΔS nada mais é do que o comprimento da circunferência, né? Por quê? Porque ele vai percorrer uma trajetória em círculo. Como que eu calculo o comprimento da circunferência? C, que é o comprimento da circunferência, igual a 2πr. 2 vezes π vezes R. Então, na nossa fórmula aqui do movimento circular, a gente substitui o ΔS pelo ΔT. Desculpa, o ΔS pela circunferência, pelo comprimento da circunferência. E o ΔT, né, nós substituímos pelo período. O que é o período dentro do movimento circular? É o tempo que esse carro demora para dar uma volta completa, tá? Então, é o tesão, que é o período. Então, quando nós calculamos isso aqui, ó, nós podemos usar essa fórmula aqui para calcular 2πr sobre t, ou ainda, né, eu posso calcular. Lembram lá no movimento circular que t, que é o período, é igual ao inverso da frequência, 1 sobre f, ou f é igual a 1 sobre o período, tá? Então, nós temos essas duas análises aqui que nós fazemos. Então, eu posso substituir esse t aqui, ó, por 1 sobre f. Então, nós vamos ficar com o inverso, né? Se o t está embaixo, nós vamos colocar f sobre 1. Então, nós podemos tanto utilizar 2πr sobre período, ou eu posso utilizar 2πr vezes a frequência, tá? Isso para calcular a velocidade escalar do movimento. Além da velocidade escalar, essa velocidade ela é linear em linha reta e ela é tangencial, ela corta, ó, a minha circunferência. Eu também posso fazer o cálculo da velocidade angular, tá? Então, a fórmula para calcular a velocidade angular é a seguinte, ó. Velocidade angular vai ser igual a quem? A mesma coisa, ó, a diferença de posição dividido pelo ΔT. O que é essa diferença de posição aqui, ó? Sempre será 2π, né? Por que 2π? Porque nós estamos falando da circunferência toda, né? 2π sobre o ΔT. O ΔT é o período. Então, para cálculo da velocidade angular, vocês têm lá 2π vezes a frequência. Para velocidade angular, nós não utilizamos o raio, tá? É a mesma fórmula, só que sem o raio. Por quê? Porque aqui ela é linear, então eu tenho que levar em consideração o raio. Aqui não, tá? E quando vocês tiverem que comparar a velocidade escalar com a velocidade angular, vocês podem resolver por essa fórmula aqui, ó. Velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, né? Então, se eu pegar isso aqui, ó, e multiplicar pelo raio, eu vou ter a velocidade linear. E quando nós falamos da cinemática, nós não podemos esquecer as leis de Newton, tá? Porque pode ser que alguma questão esteja associada às leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton é a lei da inércia. O que diz a lei da inércia? A lei da inércia diz que um corpo, né, quando ele não é submetido a nenhuma força, ele tende a continuar o seu movimento, né? Então,
Todo o corpo, ele deve manter o seu movimento. Então, por isso que quando a gente tá, ó, coloquei aqui alguns exemplos. Quando a gente tá dentro do ônibus, andando de pé, né? E o ônibus dá uma freada bruscamente, o nosso corpo ele é arremessado para frente. Por quê? Justamente porque a tendência do corpo é continuar o movimento. O corpo estava, o ônibus estava se movimentando para frente, parou bruscamente, o corpo vai continuar o movimento. Mesma coisa do cavalo aqui, ó. O rapaz estava andando no cavalo, o cavalo estava disparado e ele freou bruscamente. O rapaz tende a continuar o seu movimento, né? E aqui nós temos o exemplo de uma garrafa, ó. A garrafa está em repouso, por mais que eu puxe esse papel que está embaixo da garrafa, ela vai continuar e ela vai permanecer em repouso, tá? Então, a lei da inércia em esse princípio, que o corpo ele continua o seu estado, o seu movimento. A segunda lei, né, é a lei da força resultante, né? Então, o corpo ele vai sofrer mudanças na sua posição quando uma força agir sobre ele. E a segunda lei nos coloca que força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força que eu vou empregar em determinado corpo, ela vai depender da massa dele, né? Quanto maior a massa, maior a força que eu vou ter que empregar, né? Então, tudo vai depender da massa do corpo, né? Ou também eu posso fazer outra comparação. Quanto maior a força que eu aplico, maior vai ser a aceleração. Também posso fazer essa análise aí. E a última lei de Newton é a lei da ação e reação. O que diz a lei da ação e reação? Que toda vez que você emprega uma força no corpo, existe uma outra força contrária que age de mesmo módulo, mesma direção, porém com sentidos opostos, certo? Então, aqui, ó, o rapaz está aplicando uma força aqui, ó, com o seu braço em uma determinada madeira. A terceira lei de Newton diz que a mesma força que ele aplica neste sentido, certo? A madeira aplica sobre a mão do rapaz. Então, essa força ela vai ter o mesmo módulo, que é o mesmo valor, vai ter a mesma direção, que é a direção horizontal, porém ela terá sentidos opostos. Uma vai ser da de esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda, tá? Mesma coisa aqui, ó. O rapaz empurra o carrinho, ele aplica uma força. Ele aplica força sobre o carrinho e o carrinho aplica uma força sobre ele. Nesse caso é questão da força-peso, né? Mas essa é a terceira lei de Newton.